Bem-vindo ao canal Audiobooks Espíritas. Nesse audiobook iremos acompanhar a leitura do 150º livro de Francisco Cândido Xavier. Baú de Casos. Baú de Casos no Além foi publicado em 1977 e sua autoria é atribuída a Cornélio Pires. Caro amigo, se você gostou do livro e tiver condições de comprá-lo, adquira um, pois os direitos autorais são destinados a instituições de caridade. Gostou do audiobook? Deixe um comentário. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. E ative as notificações para ser avisado de novos vídeos. Que Jesus o abençoe. Pularemos a leitura do índice. Baú de Casos. Encontro de amigos, educação e vida, almas sem fé, precioso servidor, problema de queixas, provas e calamidades, perseguição. Notícia da sombra, as duas bandas. História de Quinquim, fraqueza e caridade, finados e reencarnados, dinheiro e serviço, assunto e tentação, culpa e doença, assunto de mocidade, assunto de doença. Assunto de desculpismo, dinheiro no assunto, antipatias. Encontro de amigos. Emanuel. Caro leitor, este livro dispensa qualquer apresentação. Bastar-nos a dizer. Cornélio recebe os amigos. Imaginemo-nos num salão de encontros fraternos, onde o anfitrião nos acolhe afetuosamente, no intuito de entreter-nos e instruir-nos. A imagem está claramente adequada a este volume. Cornélio Pires, o irmão e companheiro, aqui nos oferta as suas experiências e anotações, apontamentos e avisos, traduzidos em lições por vezes risonhas, mas sempre tocadas de realidade e elevação. Ouçamos o mensageiro, lendo-lhe os temas e respostas, e aprendamos com ele a observar construtivamente, rendendo graças a Deus pela oportunidade de conhecer e meditar com segurança sobre os ensinamentos da vida, a fim de saber melhor e melhor servir. Livro é Baú de Casos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, espírito Cornélio Pires. Educação e vida. Cornélio Pires. Que pode um desencarnado dizer sobre educação? Eis aqui sua pergunta. Caro amigo Viamão. Educação velho tema. Que se estuda por dever. Tão fácil de se explicar. Tão difícil de entender. A terra é uma grande escola. Do bem suprimindo o mal. Como agora reconheço. Da vida espiritual. Para que tempo no mundo? Entre passado e porvir? Para que se nasce e morre? Se não para se instruir? A pessoa ganha o berço. Para a conquista do bem. Se aprende, trabalha e serve. Vai seguindo mais além. O espírito, em qualquer parte. Pode o que pensa que pode. Mas, em se achando na terra, aí é que a luta explode. Raro o espírito encarnado que aceita o que deve ser. A maioria, entre os homens, sofre o medo de sofrer. E receando ferir-se, intenta fuga ou disfarce, recusando o próprio ensejo de educar e educar-se. Agora, depois da morte, bastante tempo depois, é que entendo os casos tristes que passaram por nós dois. Tim renasceu com problemas para obter disciplina. Tendo o sexo lesado, suicidou-se com morfina. Tânia pediu casa em provas, a fim de aprender a amar. Ligada a um marido enfermo, largou-se do próprio lar, querendo aprender perdão. Tomé pediu outra vida, achando pais exigentes. Deslanchou para a bebida. Ao tentar conformação, nosso Alarico Machado, internado na penúria, suicidou-se revoltado. Buscando olvidar paixões, Gil nasceu de Ana Noronha. Mais tarde, tendo conflitos, abandonou-se à maconha. Tunil, querendo mais fé, pediu luta e tentação. Na terra, falava em Deus, trazendo um porrete à mão. Rogou missão de educar Dona Jurana Junquilhos, mas podava as pimenteiras, desprezando os próprios filhos, para ajudar entes caros.
Noé nasceu na Água Branca. Hoje, pai, só mostra em casa. Tristeza, grito e carranca. É isso aí educar. É serviço dos serviços. Mas quão difícil honrar nossos próprios compromissos. Para mim mesmo essa bênção é luz de Deus a brilhar. Mas tenho, para obtê-la, muitos séculos que andar. Almas sem fé. Cornélio Pires. Em carta, você pergunta, meu caro Antônio Peri, de que modo almas sem fé costumam viver aqui? Diz você almas sem fé. E a sua definição faz com que a gente medite nos assuntos tais quais são. A você posso afirmar, de quanto agora conheço, cada qual, depois da morte, procura o próprio endereço. Quem se dedica a elevar-se no campo do dia a dia, vive no além pela fé, no trabalho a que servia. Mas quem anda mundo afora, sem ideal ou sem crença, na terra ou fora da terra, está naquilo que pensa. Nesse caso, vale pouco a morte por nova estrada. A mente em desequilíbrio continua alucinada. Quem viveu só para si segue essa linha incorreta. E é tanta gente no embrulho que eu mesmo fico pateta. Você recorda o João Panca no roçado da parede? Desencarnado em preguiça, vive atolado na rede. Garimpeiro apaixonado, Manuelino de Inhaxica, sem corpo, mora na serra, caçando mina de mica. Tanto pensava em comida, que ao tino de Istabela, no além, traçou na cabeça a forma de uma panela. Bebedor como ninguém, nosso Anselmo Rosmaninho já morreu, há muito tempo, e está no copo de vinho, sempre parada no ouro. Desencarnou Dona Rita. Está sem corpo, há 10 meses. E a pobre não acredita. Conquistador, morreu Nico. Hoje, ao fazer-se presente, ele ataca de fantasma. E as moças correm na frente. Tanto buscava adorar-se, que Esmeraldina Botelho, depois de desencarnada, não larga a face do espelho, sem esforço em que progrida. Tal qual por aqui se vê. É muita gente que vive sem saber como e porquê. A vida sem ideal é trilha na contramão, dificuldade e perigo, seguindo sem direção. Use o carro de seu corpo, servindo e amando com fé. Quem age confia em Deus, não precisa marcha ré. Precioso servidor Cornélio Pires. Respondendo à sua carta, afirmo, prezado humano, dinheiro é amparo do céu. Entregue ao progresso humano. Nunca censure a moeda. Bem dirigida, a finança é bênção para o trabalho e uma fonte de esperança para mostrar o dinheiro no apoio que descortina. Trago a você nesta carta uma lição pequenina. Calimério foi à rua, seguido de um companheiro que conquistara, ajudando na casa de um carpinteiro. O irmão que você conhece comportava-se por guia. Fez-se o outro associado, que escutava e obedecia. Tratava-se de um amigo, dos melhores que se tem. Quando a pessoa deseja viver cultivando o bem, notei logo o quadro lindo que se formara nos dois. Onde passassem servindo, a luz brilhava depois. Ambos levaram socorro para Zulmira Noé, a doente que descria. Recobrou a própria fé. Promoveram leito novo, com todo conforto à mão, para o velho Reguzino, que esmorecera no chão. Trouxeram novo agasalho para o quarto do Agenor, o enfermo desamparado.
que pedia cobertor. Viram ambos a alegria na viúva do Albernaz, a quem deram de presente um grande bujão de gás. Ao teleiro de Angelina, a viúva do Zé França, trouxeram penicilina, socorrendo uma criança. Ao recanto da viúva Lilia da Conceição, enriqueceram a mesa de leite, açúcar e pão. E a festa foi sempre assim, pelo restante do dia. Onde a dupla aparecesse, a esperança renascia. Unidos para a bondade, recordavam sireneus, respeitados em silêncio por missionários de Deus. Agora, digo a você, quem era esse servidor que ofertava tanto auxílio nesse banquete de amor? O amigo de Calimério, que lhe atendia à vontade. Tem este nome bendito: dinheiro da caridade. Problema de queixas. Cornélio Pires. Tenho aqui sua consulta. Meu caro Raimundo Seixas. Você pede opinião quanto ao problema das queixas. Sem rodeios sobre o assunto, posso afirmar, meu irmão, toda queixa, quase sempre, é conversa gasta em vão. A gente chora, reclama. No entanto, o caso é sabido. Lamentação sem trabalho é voz de tempo perdido. Cada pessoa recebe certo serviço a fazer. Somos nós servos da vida, cada qual em seu dever. Se o espírito é rebelde perante o mínimo encargo, inclina-se para a fuga, começando em verbo amargo. Lástima-se contra o tempo. Em tudo, seja onde for, censura-se o pó, a pedra, o vento, o frio, o calor. Mas nessa história de queixas, você pode registrar: quem caminha reclamando principia a piorar. Dever é um fardo do céu, e a quem o vote a desprezo, surge uma lei vigorosa, impondo ao fardo mais peso. Parece que Deus nos cede uma cruz de dons extremos. Fugindo a ela, encontramos as cruzes que merecemos. Você recorda o Alexandre? Clamava contra chefias. Depois, ficou sem trabalho por mais de 500 dias, chorando 4 cruzeiros. Saiu Antonico Brotas, vindo logo a tromba d'água. Levou-lhe o colchão de notas, reclamando anel perdido. A irada Dona Rosenda, transportando vela acesa, incendiou a fazenda. Ao queixar-se contra a esposa, Laurindo da Conceição atirou 10.000 cruzeiros na fogueira de São João. Zangando-se contra a chuva, Dona Liquinha Pastura, ao correr, teve uma queda de 4 metros de altura. Penso hoje, caro irmão, pelas provas que já vi, a pessoa, em se queixando, perde o controle de si. Após a morte do corpo, é que se vê quanta gente. Lástima o tempo perdido ao zangar-se inutilmente. Anote o caso em você e em derredor. Na vida de quem se queixa, a vida fica pior. Se você quer ser feliz, na terra e no mais além, trabalhe, siga e prossiga, sem se queixar de ninguém. Provas e calamidades. Cornélio Pires. Você nos pergunta, em carta: meu caro Alfeu Segismundo, como encontrar alegria nas graves provas do mundo? E continua afirmando: Cornélio, o que diz você? Tanta lágrima na terra. Não sei explicar porquê. Basta ler, ouvir e ver. Nos campos de informação. E a gente sofre pensando em tanta tribulação. É guerra que não se acaba. É desespero alastrando. É clima destemperado.
Calamidades em bando. É tromba d'água caindo. Geada, seca, maré. Amargura e insegurança. Surgem na falta de fé. É desastre, a toda hora. É murro de força bruta. De que modo ser feliz? Em meio de tanta luta? Digo, porém, caro amigo, que a terra foi sempre assim. A escola que sempre educa. Tanto a você, quanto a mim. Você sabe, o educandário. Em que a gente se renova. Reclama trabalho, esforço. Lição, disciplina e prova. Mas se quer felicidade, medite, prezado Alfeu, nas coisas boas da vida que você já recebeu. Pense nas almas queridas que o situaram no bem, nos recursos que o protegem, nas amizades que tem. Olhe o poder que possui de buscar o que lhe agrade. Você consegue mover-se conforme a própria vontade. Lembre o sono que desfruta, a mesa que o reconforta, a fonte jorrando em casa, o pão que lhe vem à porta. Recorde a sombra vencida pelos dons da luz acesa, os recursos do progresso e as bênçãos da natureza. Medite nos animais que sofrem no dia a dia, para que o prato lhe seja um transmissor de alegria. Pense nos dias tranquilos de estudo, de calma e prece, nas horas somente suas, em que ninguém lhe aborrece. Então, você notará, de atenção célere e pronta, que os benefícios da terra são benefícios sem conta. Em síntese, caro amigo, no mundo, a gente, a meu ver, muito pouco sofreria se soubesse agradecer. Se você quer progredir na luz que Deus nos consente, esqueça a conversa mole. Largue a queixa e siga em frente. Perseguição. Cornélio Pires. Por que teria Jesus, nos ensinos salvadores, recomendado a oração por nossos perseguidores? Resumindo as suas notas, meu caro Lucas Ferraz, eis a pergunta concreta que, em suma, você nos traz. Examinando, na essência, a própria questão exposta. O ensino simples e claro por si demonstra a resposta. Quem persegue ou prejudica, em todo e qualquer lugar, como esteja, está comprando muita dívida a pagar. Se a pessoa perseguida exerce a paz e o perdão, a prova que experimente é degrau de elevação. Agora, depois da morte, no que tenho conhecido, são muitos casos amargos que vejo nesse sentido. Janjão tomou de Yoshiko a fazenda da Cancela. Em seguida, faleceu e vive agarrado a ela. Lelé perseguindo Juca armou enorme alçapão, mas em vez do desafeto, aleijou o próprio irmão. Totó perseguia Joana, dizendo agir por amor. Depois da morte, o coitado tem nome de obsessor. Então, para unir-se a Gina, liquidou com Gil do estalo. Mas Gil nasceu filho dele e vive a crucificá-lo. Antônia arrasou com Jonas para casar com Rodrigo, que renasceu entre os dois, cobrando o débito antigo. Yoshiko tomava terras, ganhava qualquer contenda. Desencarnado, é um fantasma numa furna da fazenda. Veja assim o ensinamento. Vida correta é dever. Vale mais ir sofrer na vida que a gente fazer sofrer. Perseguido paciente vive sempre melhorando. Quem persegue sofre, sofre. E não se sabe até quando. Notícia da sombra. Cornélio Pires. Prezada Marta Eliana, deseja você que eu diga como é que se vê do além?
A trajetória da intriga. De tratamento difícil. A sua estimada carta. Não sei como respondê-la. Desculpe, querida Marta. Comparo a intriga a uma sombra que atrapalha qualquer vida. Por dentro do coração. Em que seja recebida. Para notar-lhe de perto a força estranha e nefasta. Certa vez, acompanhei-a nas trilhas onde se arrasta. Notei-a falando baixo com Zeferina do Alfeu. Decorridos alguns dias, a coitada enlouqueceu. Outra porta que se abriu foi a de Gino Delgado. O pobre, depois de ouvi-la, atirou sobre o cunhado. Em seguida, conversou com Dona Flora Bonilha. Dona Flora, transtornada, espancou a própria filha. Tomou a atenção de Juca sobre o filho, o João Libório. O pai, depois de alguns dias, rumou para o sanatório. Buscou a loja de Zeca, pichando Elísio Coutinho. No outro dia, Zeca, em fúria, avançou sobre o vizinho. Observe a confusão. Onde a sombra ganha pé. Principalmente nas casas que se dedicam à fé. Grupo Espírita Modelo. Era o centro da irmã Rosa, que após aceitar a sombra, acabou-se em polvorosa. Ela, um dia, penetrou no Instituto da Oração. Em pouco tempo, o Instituto caiu em perturbação. Um grupo de caridade, era o de irmã Genoveva. O grupo abraçou a sombra. Depois envolveu-se em treva. Tome cuidado a pessoa que acolhe a intriga onde esteja. Adoece sem notar a influência malfazeja. Não tema. Você conhece onde a sombra se detém. A conversa vai saindo dos alicerces do bem. Quanto ao mais, lembra o conselho do velho Cirino Horta. Quando a intriga aparecer, nada ou se cerre a porta. As duas bandas. Cornélio Pires. Recebi a sua carta, meu caro Antônio José, sobre antiga indagação no campo de nossa fé. Diz você, caro Cornélio. Escute. Por que será que tanta gente prefere viver na banda de lá? Na banda de cá, nós temos esperança, paz e luz. Trabalho de melhoria nos créditos de Jesus. Mas creia que dói saber, quando se nota e se pensa, que temos tantos amigos enrolados na descrença. A linha que você fez, a meu ver, melhor não há. Separando a nossa banda da outra banda de lá. No entanto, a minha resposta é igual à que você tem. Infeliz de quem descrê da vida no mais além. Podem surgir brigalhada, reclamação, amargura. Mas no meio dos pampeiros, a fé se mantém segura. Na banda de cá, por vezes, a provação fere fundo. Contudo, a crença dissolve qualquer problema do mundo. Há pessoas separadas. Bom sendo não nega isso. Porque nem todos trabalham sob o mesmo compromisso. Ante os que busquem servi-los, estão sempre insatisfeitos. Não procuram qualidades. Vivem catando defeitos. Quase sempre, são pessoas nessa estranha anomalia. Cabeça farta de ideias. Com vida seca e vazia. Da banda de cá, no entanto, pode haver muita intriguinha. Muita lama e tempestade, mas a pessoa caminha. Na banda de lá, meu caro, há muita sombra escondida. E muita gente chorando. Sem fé no poder da vida. Os irmãos que vivem lá. E nisso é que me embaralho. Desejam achar a fé, mas não desejam trabalho.
Procuram revelações, prodígios fenomenais. Querem verdades ao certo. Quando encontram, querem mais. Sendo assim, todos achamos muitas lutas por vencer. Burilamento reclama, cada qual em seu dever. Por isso, meu caro amigo, sob a fé que serve e anda, continuemos fiéis do lado de nossa banda. E supliquemos a Deus, que a todos sustentará muito amparo à nossa banda. E paz na banda de lá. História de Quinquim. Cornélio Pires. Em carta, você pergunta: meu caro Alírio Trindade, como é que se desenvolve o dom da mediunidade? Você termina, indagando: quanto ao nobre compromisso, qual a maneira mais certa de começar o serviço? Ser médium, meu bom amigo, em qualquer tempo e lugar, pede atenção para o estudo e gosto de trabalhar na alegria do começo. Qualquer irmão se equilibra, mas a tarefa depois precisa de muita fibra. No assunto, quero contar-lhe o caso de um companheiro. Sei que você vai lembrá-lo. É o nosso Quinquim Monteiro. Quinquim curou-se num centro de uma dor no calcanhar. Notando a força da prece, quis ser médium, trabalhar. Iniciou-se, feliz, no grupo do irmão Carlindo. Mas a obra foi crescendo e o trabalho foi subindo. Muita gente em provação, muita amizade a sofrer. Servir e entender a todos passará a simples dever. A tarefa perdurava. Não se sabia até quando. Quinquim começou nas falhas e seguiu desanimando. Nas noites de reuniões, não negava a própria fé, mas falava de fadiga, de dor na nuca ou no pé. Mostrava as pernas doendo. Tinha angústia, batedeira. Dizia sofrer de insônia. Às vezes, por noite inteira. Lastimava resfriados, inflamações do nariz. Se alguém lhe pedia amparo, confessava-se infeliz. Acusava-se vencido. Estava sempre cansado. Nas horas do reumatismo, padecia dor de lado. Se alguém lhe falasse em preces, Quinquim falava em descanso. Era um retrato da queixa. Na cadeira de balanço, sempre a clamar contra a vida, sem domínio da vontade. Quinquim largou-se ao repouso, perdendo a mediunidade. Passou a viver deitado. Não tinha fome nem sede. Em seguida, piorou. Cansado de cama e rede. Quando quis recuperar-se, a morte olhava Quinquim. O pobre já tinha o nome no grande listão do fim. E o assunto é esse aí. Se você quer triunfar, não escute corpo mole. Nem pare de trabalhar. Fraqueza e caridade. Cornélio Pires. Você nos pede notícias, prezada Nina Teresa, sobre aquilo que pensamos, de caridade e franqueza. Diz você, fale, Cornélio. Cornélio Pires. Você deseja de nós, meu caro Juca Loureiro, alguma nota do além sobre a questão do dinheiro. Entretanto, caro amigo, você, de modo geral, somente fala em moeda. Quanto ao que existe de mal, refere-se a casos tristes, aos delitos, tais quais são, e apenas vê na riqueza motivo à condenação. Escute. Medite um pouco no que a lógica elucida, e encontrará no dinheiro apoio, progresso e vida. Sem a finança mantendo a escola, o pão, o agasalho, pouca gente sobraria para a bênção do trabalho. E sem trabalho constante, o mundo inteiro, por certo,
estaria reduzido a pavoroso deserto. A moeda claramente é força a prevalecer, até que o dom de servir seja na terra um prazer. Para evitar entre nós qualquer indução à briga, peço a você rememore o burro da história antiga. Em recanto de outras eras, existiu certo muar, que em vez de ajudar na vila, só vivia de empacar. Submetido a chicote, nem notava o próprio dano. Se alguém lhe impusesse carga, dava coice a todo o pano. Certo dia, um cavaleiro, com muito tempo de monta, mostrou a ele uma vara, com milho verde na ponta. Em seguida, o curioso, resguardando o milho em paz, avançou, buscando a frente, e o burro seguiu atrás. Com semelhante incentivo, trotou pela estrada larga, interessado na espiga. Servia, aguentando a carga. Você pode observar, pelo assunto que me envia, que, ante a saga desse burro, há muita filosofia. É isso aí sem trabalho, que a moeda lenta é a nota. Os homens copiariam a lentidão da marmota. Não condene os bens do mundo, sejam meus ou sejam seus. Dinheiro marca nós todos, como instrumento de Deus. Assunto e tentação. Cornélio Pires. Deseja você saber, meu caro Joaquim Frazão, de que maneira vencer a força da tentação. Quero crer que você pensa que a morte, em si, nos ajeita para viver entre os anjos, em paz na vida perfeita. No entanto, não é assim. A pessoa unicamente prossegue desencarnada, em dimensão diferente. Aí começa o conflito, em que ainda me concentro. Por fora, é muita mudança. E nós, os mesmos por dentro. Nesses instantes, a sós, contamos, na revisão, o tempo que se perdeu nos dias de provação. Quanta vitória às avessas! Entre sonhos em falência, triunfo em nós e por nós. Exige, em linhas gerais, a decisão de servir, aguentando sempre mais. A tentação me parece gênio mau em nosso peito. Quer vantagem sem trabalho, quer desejo satisfeito. Reclama prêmios em tudo. Tem ânsias de dominar. Quando está junto dos outros, quer o primeiro lugar. Não consegue perceber se fere ou se grita em vão. Em lucro, posse ou poderão, quer a parte do leão. Em razão disso, meu caro, na tentação, não atente. Muito mais vale humilhar-se que agir desastradamente. Se alguém lhe agita a cabeça, mesmo estando quase louco, use calma e tolerância. Silencie mais um pouco. Se a questão é sentimento, fique firme no dever. Domínio próprio é lição que nos compete aprender. Injúrias, lutas, pedradas, dor que pareça sem fim. Se você busca vencer, trabalhe e aguente, Joaquim. Culpa e doença. Cornélio Pires. Recebi a sua carta. Meu caro Juca Beirão. Você deseja se falei em culpa e reencarnação. Da sua pergunta amiga, não posso me descartar. Por isso, peço desculpas do meu modo de informar. Sabe você, a pessoa, seja aí ou seja aqui, segue o tempo carregando aquilo que fez de si. Quando lesamos alguém, conforme lei natural, plantamos na própria vida uma semente do mal. Tempo surge, tempo some, em horas de sombra e luz. Mas chega um dia entre outros, em que a semente produz o valor desta lição.
Não posso dar em miúdo. É que existe em cada efeito uma causa para estudo. Por isso, ante o seu exame, sem nomear o endereço, apresento ao caro amigo alguns casos que conheço, a fim de poupar o tempo que vai seguindo veloz. Falemos tão só nos erros que assumimos contra nós. Perdeu-se todo em pinga. Nosso Antonico Vanzetti renasceu, mas traz consigo a luta com diabetes. Emilota de traíras. Fez abortos à vontade. Reencarnada quer ter filhos, mas sofre esterilidade. Desencarnada em excessos, voltou à terra anafrose, mas padece a obesidade, de nome lipomatose. Com muito abuso de drogas, desencarnou Léo Faria. Hoje só pode nascer na herança da hemofilia. Beleza desperdiçada. Lá se foi Mira Vilar. Renascendo, tem doenças que não conseguem sarar. Afogou-se num suicídio. Odorico de Ipanema. Voltou, mas em tempo certo. Terás lutas de enfisema. Atirou no próprio crânio. Ioninico da calçada. Retornou a novo corpo, mas tem a ideia alterada. Em muitos casos, doença, quando aparece, demora. É a luta que N só criamos. De longa e lenta melhora. É isso aí, caro amigo. Anote esta lei comum. Underline na culpa de cada qual. É a prova de cada um. Assunto de mocidade. Cornélio Pires. Você pede apontamentos, caro amigo Pedro Cisso, sobre este assunto importante. Mocidade e compromisso. Eis um tema complicado, embora em pauta comum, porque envolve a liberdade que pertence a cada um. Juventude é aquele tempo de alegria, amor e fé. Lembrando roseira em flor, com muito espinho no pé. Muito moço crê que pode ser feliz fora do lar. Deixa a casa e encontra o mundo, difícil de atravessar. Muitas vezes, o rapaz busca o prazer de corrida. Depois, é que reconhece que estragou a própria vida. Mocidade, sobretudo, pelo sim e pelo não. É o momento em que se faz a própria definição. O espírito, antes do berço, notando o brilho do bem, sonha tarefas gigantes, traça promessas no além. Aqui, se rogam renúncias, sacrifícios, lutas novas. Mais adiante, há quem peça grandes dores, grandes provas. A existência recomeça. A meninice termina. Aparece a juventude, que resolve ou determina. Então, se vê muitos jovens vivendo impulsos violentos. Principiam negações, revoltas, esquecimentos. Diante da obediência às próprias obrigações, explodem as teimosias, protestos e deserções. São muitos os casos tristes de desencantos extremos nos conflitos dolorosos que nós mesmos conhecemos. Confesso hoje a você, depois de desencarnado, é que vejo cada história nas formações de outro lado. Nasceu para a engenharia o nosso Dedé Noronha, achando a tarefa enorme, derivou para a maconha. Rogou encargo difícil para viver de ajudar. Mas Zico, anotando a luta, mudou de nome e lugar. Lilia pediu doença, a fim de levar a vida. Na hora do sofrimento, matou-se com formicida. Solicitou disciplina. O nosso irmão Tino Fraza, achando os pais exigentes, largou-se da própria casa. Suplicou penúria grande, tentando ganhar mais fé.
Quando encontrou a pobreza, rebelou-se o João José. Implorou vida amargosa. Nossa Vitória Maria, ao ver-se na própria escolha, partiu para a rebeldia. Mas não se deve esquecer milhões de jovens que estão fiéis ao melhor da vida, no esforço de elevação. Quanto ao resto, é como diz nosso amigo Adão Moraes: onde o velho não ajuda, o menino sofre mais. Assunto de doença. Cornélio Pires. Respondo à sua pergunta, meu caro Juca Proença. Quanto ao que eu possa saber sobre espírito e doença, notando o problema em foco, você consulta com jeito. Estará qualquer moléstia? Sob a lei de causa e efeito. Sabe você, a higiene, em toda parte, conclama que nem toda enfermidade está prevista em programa. Marcamos os prejuízos que a falta de asseio faz. Onde o desleixo aparece, a doença vem atrás. Quem foge de escova e banho, de sabão ou de vacina, dá trabalho sem razão ao campo da medicina. Por outro lado, sabemos que existem moléstias várias no caminho das pessoas, por medidas necessárias. Muita gente, antes do berço, roga aos amigos do além incômodos que os resguardem na cobertura do bem. Mas o que assombra no mundo, pela profunda extensão, é o número das moléstias de pura imaginação. A criatura vacila, crê no medo que a invade. A mente adoece e cria a forma da enfermidade. Aí, reportam sintomas de grande e pequeno porte. Depois, é a perturbação, gerando loucura e morte. Qualquer pessoa fará muita pesquisa, a contento. São muitos os casos tristes de nosso conhecimento. As pessoas, recordo Alípio, na roça do Araticum, receando alimentar-se, morreu de tanto jejum, temendo pegar feridas. Embora de nervos sãos, finou-se Dona Agripina, de tanto lavar as mãos. Olhando enfermos na rua, apavorou-se o Libório. Depois, prendeu-se no quarto e acabou no sanatório, com receio de varíola. Dona Tatinha do Alceu mudou 10 vezes de casa e, em seguida, enlouqueceu. Supondo-se canceroso, matou-se Tonho, em Mutum. Sendo o corpo examinado, não se achou câncer nenhum. Faleceu de sede e fome. Dona Regina Teresa imaginava veneno em toda a peça da mesa. De consciência tranquila, tendo a calma por segredo, guarde a fé, trabalhe sempre e viva forte e sem medo ante quaisquer ilusões. A verdade nos desarma. Nem todo mal que aparece decorre das leis do karma. Sejamos só, uns dos outros, amigos e sireneus. Estamos todos na vida, guardados na luz de Deus. Assunto de desculpismo. Cornélio Pires. Você nos deseja a fala, meu caro Pontes José, sobre os males da desculpa no campo de nossa fé. O desculpismo é tão grande, em tanta causa indefesa, que a sua consulta amiga encerra grande surpresa. Entendo. Em certos instantes, a provação nos sacode. A pessoa, ante o dever, intenta agir, mas não pode. Entretanto, muitas vezes, numa empreitada qualquer, obrigação pede esforço. A gente pode não quer. De fuga em fuga na vida, o espírito perde a paz. A derrota chega à frente e a desculpa vem atrás. Quem pede corpo no além,
Comumente, reza e chora. Mas quando se vê na terra, a maioria cai fora. O amparo de Deus não falta. E a pessoa sabe disso. Tem tudo para vencer. Mas tem medo do serviço. Lavrador que foge à terra. No fim, há choro e fiasco. Fecha-se em queixa, lembrando a tartaruga no casco. São muitos os desatinos que se vê, meu caro Pontes. Os dramas do desculpismo fornecem casos aos montes. Para lidar na enfermagem, renasceu Lia Faraco. Depois, desertou dizendo trazer estômago fraco, aparentando amargura. Por dó de vários doentes, desistiu da medicina. Nosso caro doutor Bentes rogou encargos no ensino. Nossa irmã Cora Batista, vendo as aulas, desertou. Falando em manchas na vista, Teotonia ajudava aos órfãos. No abrigo, em Mata do Açude. Um dia, parou, clamando que já não tinha saúde. Então, na mediunidade, caem votos, de um a um. Desculpismo nesse campo parece praga comum. Notando as atividades do socorro irmã Rosenda, Nico afastou-se, afirmando que era chamado à fazenda. Olhando a tarefa grande, o médium Joaquim Clemente largou a equipe, alegando as provações de um parente. Entrou na missão dos passes. Nossa irmã Clara Pereira, um dia, sumiu, clamando que estava de batedeira. Vendo o serviço aumentando, lá se foi o Adão Nove Facundo, dizendo não suportar os sofrimentos do mundo, com tarefas mais compridas. Nossa médium Dona Rosa largou o centro, informando que andava triste e nervosa. Do serviço sumiu Joana, do grupo ativo, em Queimadas, dizendo ter muitos erros das existências passadas, receando sacrifícios. A médium Lina Simões desertou a lamentar-se das próprias imperfeições. É isso aí desculpismo. Perturba, atrasa, atordoa. Parece ideia parada, esclerosando a pessoa. Mas Deus é misericórdia. Reencarnação vai e vem. E, um dia, estaremos todos servindo no eterno bem. Dinheiro no assunto. Cornélio Pires. Você deseja saber, meu caro Breno Monteiro, como se vê, de outro mundo, a presença do dinheiro. Dinheiro visto do além. Atente bem para isso. É motor de evolução. Alavanca de serviço. Lembrando estudos no alto. Um pensamento me alcança. Underliner finança gera trabalho. Trabalho gera finança. Pense no brilho celeste das bênçãos que se arrecade sob a forma de moedas. No câmbio da caridade. Ninguém conhece na terra toda a luz que se derrama da moeda de passagem no coração de quem ama. Moeda, em nome do amor. Não consigo descrevê-la. Onde surge auxiliando, mas se parece a uma estrela. Aqui, apoia mães tristes, agindo discretamente. Ali, restaura a alegria de uma criança doente. Faz-se depois teto amigo. Defesa da vida sã. Remédio aplicado hoje para a saúde amanhã. Além, transforma-se em livro. Alimento, roupa, escola. Mão generosa da bênção, que recupera ou consola. Além de tudo, o dinheiro, com a grandeza que não meço, faz-se argamassa invisível na construção do progresso. É máquina multiforme. É torre de grande altura. Comércio, fraternidade. Educação que se apura.
Dinheiro, em nome de Deus. Nunca fez males que eu visse. O que atrapalha a moeda? É a unha da sovinice. Finança, por si, não cria. Loucura, dor, abandono. Veja esta frase expressiva. Dinheiro retrata o dono. O crédito sem trabalho. E o cofre cheio e infecundo. São duas calamidades. Roendo as forças do mundo. O dinheiro que apareça. Com um passaporte no bem. É sempre apoio da vida. Não prejudica a ninguém. Disse o Cristo, céu aos ricos. Nem sempre é fácil de achar. É que o pão duro já vive. No inferno particular. Antipatias. Cornélio Pires. Eis aqui sua pergunta. Minha prezada Lilia. De que modo liquidar a força da antipatia? Você sabe. Antipatias. Na sombra espessa em que estão. Aparecem de improviso. Quase sempre sem razão. O assunto chega de longe. Parece graves feridas. Moléstias do pensamento. Que trazemos de outras vidas. Comumente, a novidade é coisa que nos alcança. Quando alguém de encontro novo não nos causa confiança. Aumentam-se gentilezas. Seja no lar ou na rua. Mas a repulsa por dentro é a sombra que continua. Aí, é a doença antiga. Que nem sempre vem à face. Veneno desconhecido. Ódio velho que renasce. Declarada a enfermidade. Usemos, de modo atento, o remédio da oração. Que nos traga o esquecimento. Depois da prece que extinga esse mal que nos invade. Procuremos o exercício da paz e da caridade. Meditemos no passado. Que teria acontecido? Quem nos impõe desagrado? Talvez nos haja ferido. Ou talvez, sejamos nós. Segundo o reto pensar. Os causadores da sombra. Com culpas a resgatar. Por isso, quando apareça algum inimigo à frente, peçamos a Deus nos dê compaixão que ajude a gente. Por vezes, quem nos pareça dose de cobra ou leão é uma pessoa cansada de espinhos no coração. Terá sido noutras eras terrível perseguidor. Hoje, às vezes, é um pedinte de compreensão e de amor. Quando você acha alguém que o peito lhe aflige ou tranca, pense em Cristo, ore com calma e evite qualquer carranca pelos caminhos da vida. A presença da aversão é sempre a hora difícil de regresso à provação. E quando a prova ressurge, queira ou não queira acertar, Deus nos coloca, Lilia, no tempo de perdoar. Diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer lume. André Luiz.